Espectadores da Sport TV, estamos então de regresso à areia da praia de Monte Gordo, onde neste fim de semana se corre a terceira edição da Monte Gordo Sand Race, que vai assim para a sua última corrida deste fim de semana, a segunda corrida reservada aos quads. Tivemos ontem já a primeira, tal como aconteceu com as motos, uma corrida no sábado, uma corrida no domingo. Esta é a penúltima prova desta temporada que pela primeira vez tem estatuto de Campeonato do Mundo. Procuramos então o primeiro campeão do mundo de quads na especialidade de corridas na areia. Os vencedores da Taça do Mundo realizada em 2023 e 2024 foram respectivamente Michel Tranin em 2023 e Pablo Viollet em 2024. Pablo Viollet, que é o líder do campeonato à chegada desta especialidade às areias de Monte Gordo. Fábio Michel é o segundo classificado, Benoît Seber o terceiro, Dirk Sheffield é o quarto classificado, Nuno Gonçalves, um português, ocupa a quinta posição. Ao contrário do que aconteceu nas motos, aqui nos quads tem havido ao longo da temporada maior equilíbrio. Pablo Viollet, Fabien Michel, Benoît Seber, também Dirk Sheffield, como dissemos, e o luso-francês Maxime Lopes da Fonseca, também o português radicado em França Nuno Gonçalves, têm sido protagonistas deste campeonato. Viollet lidera com 80 pontos, fruto do seu segundo lugar no Le Touquet e 4 vitórias nas restantes, e vitórias em Mar del Plata e Osgore Cap-Breton. Fabien Michel tem 46 pontos na segunda posição, foi terceiro no Touquet, segundo em Bibione, em Itália. Benoît Seber é o terceiro, ele que tem como melhor resultado o segundo lugar na Argentina. A corrida de ontem teve um vencedor surpresa, Harry Walker, quando toda a gente poderia esperar que Pablo Viollet viesse desde já a garantir a conquista do título, ou começar a garantir a conquista do título nessa primeira corrida. É verdade que, sendo segundo, Pablo Viollet deu aqui um importante passo nesse sentido. Terá que somar ao tempo da corrida de ontem o tempo da corrida que vai realizar hoje e só depois veremos qual a sua posição na classificação final desta Monte Gordo Sand Race de 2025. O vencedor foi então Harry Walker. Ele terminou com uma vantagem de quase 2 minutos sobre Pablo Viollet, uma grande exibição por parte do piloto britânico. Oliver Van den Dijk foi o terceiro, Dirk Sheffield foi o quarto e Glenn Svart o quinto classificado. Quer dizer que são estes os 5 pilotos que hoje vão sair da primeira linha da grelha de partida para a corrida 2. Ora, Maxime Fonseca vai sair da segunda linha da grelha de partida. É o piloto luso-francês que tem o número 265 no seu quad. Temos ainda na terceira linha os portugueses Diogo Campos, Paulo Fernandes e Luís Fernandes, com os números 236, 288 e 230. E Nuno Gonçalves, que ontem teve um azar, ele teve um acidente no decorrer da prova, depois conseguiu prosseguir, mas acabou mais atrasado, apenas na 16ª posição. Nuno Gonçalves, com o número 210, vai sair da quarta linha e isso vai ser, Daniel Jordão, mais uma vez boa tarde, um problema para o piloto português. Sim, como dizíamos, se é um problema de fazer as ultrapassagens das motas de duas rodas, maior esse problema é nos quads. É muito difícil progredir dentro da classificação depois da corrida começar nos quads e daí o arranque ser importantíssimo nesta classe. Estamos a poucos minutos, direi eu, do início desta corrida 2. Ontem, Daniel, Harry Walker surpreendeu e dominou de forma categórica. Sim, ontem dominou por completo. Espera-se que esse domínio hoje também aconteça, mas ontem também o Todd Kellett dominou e vimos aquilo que aconteceu hoje. Houve um golpe de teatro. Esperemos que talvez aqui em termos de nações as coisas sejam equilibradas e depois de Cyril Genot conseguir levar para a França a vitória na classe de duas rodas da Monte Gordo Sand Experience, talvez aqui Harry Walker irá sem dúvida tentar levar essa vitória para o Reino Unido. Vamos ver se o piloto britânico consegue então confirmar no segundo dia aquilo que fez no primeiro, mas é preciso contar também com Pablo Viollet, que terá como principal objetivo nesta segunda corrida do fim de semana, depois de ter sido segundo classificado ontem, poderá também querer aqui terminar numa boa posição. Atenção à partida, entretanto, o piloto que estará mais focado na conquista do título de campeão do mundo.
Bandeira verde no ar, bandeira verde em baixo e a corrida a começar neste preciso momento. Os pilotos a caminho da curva 1. Vão ser 45 minutos, cerca de 15 minutos a menos do que em relação à corrida de ontem. Todas as corridas no segundo dia da Montecorto Sun Experience têm uma redução no seu tempo de corrida e de qualquer forma isso traduz 45 minutos, será ainda mais intenso e o ritmo ainda mais alto para conseguir atingir os melhores resultados. Alguns pilotos a aproveitarem a zona mais dura da areia para chegarem aqui à primeira curva. Temos já um piloto meio que atascado ali na passagem pela curva número 1, após a partida. Na verdade, não é. E engarrafamento, claro, e engarrafamento. Agora percebam o tamanho destes regos. Os espectadores poderão não ter a noção na televisão da altura, mas temos aqui sítios com mais de 1 metro de profundidade entre a zona mais alta e a zona mais baixa, e aqui mesmo nestas curvas em velocidade alta que são atacadas com bastante velocidade. Daniel, há aqui um piloto que foi ajudar o outro, deixou o quad a provocar ali o engarrafamento porque deixou os outros pilotos sem possibilidade de prosseguirem em corrida. Uma atitude interessante do ponto de vista ético e desportivo, por um lado, ajudar o seu colega, mas depois deixou toda a gente atrás de si em situação precária. Ora, aqui temos Pablo Viollet com o dorsal 201, piloto da Yamaha, a liderar então esta corrida nos instantes iniciais. Parece-nos ser ele o piloto que efetivamente lidera o pelotão ainda compacto nesta primeira volta. Aqui vemos Harry Walker. E mais uma vez vemos que algumas zonas da pista não foram arranjadas. As zonas que estão ainda com os regos da corrida das motas, 2 rodas, será sempre muito difícil agora aqui nesta fase inicial até criarem umas linhas com a dimensão dos pneus do quad, e será uma luta aqui nesta fase. Contudo, o Harry Walker parece estar aqui a ter a supremacia. Ele está na segunda posição. O Pablo Viollet, aqui com o número 201, aproveita este momento inicial da corrida para se destacar de imediato. A candeia que vai à frente alumia 2 vezes, pelo menos não leva com areia na cara, e aproveita a pista limpa para de imediato poder ganhar alguns segundos. Repare-se, Harry Walker ali na segunda posição, e depois creio que é o Glenn Svart. Vamos ter que confirmar, talvez não, talvez seja o Oliver Van den Dijk. Vamos aguardar pela atualização do live timing e também pela imagem para podermos confirmar. Conseguimos ver ali a brilhar claramente aquele grande depósito de alumínio construído sobre dimensões bastante generosas para ganhar autonomia, e talvez hipoteticamente aqui no caso dos quads, com os 45 minutos de corrida, nem sequer deverão fazer qualquer paragem para reabastecimento. Estes quads são autênticos protótipos, todos eles construídos de raiz, a maior parte deles com motores vindos das 450 de motocross. É a única coisa que é aproveitado dessas motas, e tudo o resto são componentes desenhados e construídos especificamente para este tipo de corridas. Aconteceram as duas coisas ao mesmo tempo, conseguimos confirmar através da imagem e conseguimos ter o live timing atualizado. É mesmo Glenn Svart que ocupa a terceira posição, o piloto belga que persegue de perto Harry Walker. Estão ambos na tentativa de chegarem mais à frente e de chegarem tão perto quanto possível de Pablo Viollet. Pablo Viollet tem uma vantagem de cerca de 2 segundos, talvez um bocadinho mais, vai variando naturalmente de curva para curva. Mas sim, mantém essa liderança desde o início. Este grupo aqui a criar algum fosso, mas os portugueses a darem muito boa conta de si. Neste momento Luís Fernandes está em 5º lugar e Nuno Gonçalves em 6º. Apesar de este grupo, como dizia, dos 3 primeiros ter aqui alguma vantagem, depois queremos aqui um intervalo para o 4º e um outro intervalo ainda maior para o 5º lugar do Luís Fernandes, mas se este lugar nesta fase inicial é excelente para as cores luzes e para as nossas ambições. Sem dúvida, fiquem atenção às vossas imagens, ou à imagem do vosso ecrã. Número 230, Luís Fernandes. Número 210, o Nuno Gonçalves. Mais uma vez estamos aqui a fazer para ver aqui para terem
noção da luta de titãs que isto é. Estamos a comparar os nossos portugueses que não estão de todo habituados a este tipo de competições, que não têm motos construídas completamente de raiz para este tipo de competições, com pilotos que só treinam areia, só fazem corridas em areia e têm motas completamente adequadas a este tipo de corridas. Por isso estas prestações e estes 2 lugares dentro do top 5 e logo a seguir em 6º lugar o Nuno Gonçalves são fabulosos. Também o Fábio Ferreira vem muito bem classificado em 11º e o Paulo Fernandes em 14º. Grandes resultados nesta fase inicial de corrida dos portugueses. Vai-se criando já aquele carril duplo com a passagem dos quads nas diferentes trajetórias, algumas mais naturais, e isso faz com que se cave então esse carril duplo onde os pilotos vão metendo as rodas dos seus veículos, procurando uma trajetória mais limpa e sem grandes sobressaltos nesta pista que, claro, tal como o Daniel já referiu, não foi inteiramente refeita, não havia sequer tempo para tal, entre a corrida de motos e a corrida de quads, e dessa forma os pilotos, conforme as imagens bem demonstram, vão tendo grandes dificuldades em alguns pontos do circuito para manter os seus quads em posição de bom desempenho. Máximo Fonseca, outro dos pilotos luso-descendentes que ontem deu muito boa conta de si e que milita neste campeonato quase na sua totalidade, hoje não ter o melhor arranque e um pouco mais para trás na classificação em 24º. Na frente, Ariel Walker a atacar Pablo Viollet. Ontem eles não tiveram a oportunidade de lutar de forma muito intensa em pista, até porque o britânico se foi embora bastante cedo, terminou com grande vantagem sobre precisamente o seu adversário francês. Eu já disse, foram 1 minuto e 58 segundos de vantagem nessa corrida mais longa, mas hoje o duelo parece manter-se. Agora o Walker terá perdido ali algum tempo e permite também a aproximação de Glenn Svart, mas Pablo Viollet não está longe. Ariel Walker, que está habituado a estes confrontos mais diretos por oposição aos campeonatos cross-country de Bajas, de todo terreno tradicionais, onde os pilotos saem 1 a 1 e raramente se encontram se há uma proximidade em pista. O Ariel Walker vem de uma disciplina de quad-cross, de motocross, portanto são corridas feitas em circuito fechado, onde tem o arranque tradicional em grelhas de partida, assim como no motocross de 2 rodas, portanto muitos confrontos diretos. Claro que com veículos tão grandes é difícil este confronto e tem aqui uma tarefa complicada, mais ainda do que nas motos, para fazer as ultrapassagens. Ariel Walker a sair com bastante tração em algumas das curvas mais apertadas deste percurso de 6 km desenhado aqui na praia de Monte Gordo, e por vezes a colar-se mesmo à traseira do Moto 4 do quad, melhor dizendo, de Pablo Viollet. Com isto tudo vai beneficiando também Glenn Svart, que não está longe, segura o 3º lugar. Oliver Van den Dijk ocupa o 4º, Nuno Gonçalves é o 5º classificado e Luís Fernandes o 6º. Eu diria que Colocaram os dois portugueses. Há pouco o Luís Fernandes estava à frente do Nuno Gonçalves, entretanto Nuno Gonçalves a subir ao 5º lugar por troca precisamente com Luís Fernandes. Sim, o Nuno já ontem fez uma corrida muito boa. O Luís, como também referimos ontem, vem de uma queda muito grande, aliás de 2 quedas no Porto Alegre, na Baja de Porto Alegre. Uma delas foi muito grande, ditou o seu abandono, tem ainda muitas mazelas físicas, certamente depois de 1 hora de corrida de ontem, que também terá aqui algum impacto na sua resistência. Não terá a vida fácil, ainda menos do que os outros pilotos, perante todas estas situações. Portanto, talvez por isso mesmo tenha tido um bom arranque. É natural que o Luís perca aqui algumas posições. Contudo, eu acho que a luta será realmente entre os 2 pilotos da frente, o Pablo Viollet e o Ariel Walker. O Glenn Svart, perante o ritmo que tem demonstrado ultimamente, irá apenas controlar e tentar garantir aqui a 3º lugar, e como dizia, realmente Ariel Walker a forçar ao máximo, a lutar e aqui a atacar com tudo a liderança de Pablo Viollet. Não conseguiu ainda, mas penso que vai continuar aqui a forçar e a mostrar-se cada vez mais, impondo também aqui um ritmo muito agressivo.
mais uma vez aqui estamos, vai tentar entrar por dentro e penso que será desta. É isso mesmo, é isso mesmo. Temos então troca de comandante nesta corrida. O novo líder é Harry Walker, o piloto que ontem venceu. A classificação fica assim idêntica àquela que tivemos no final da corrida de ontem, com Harry Walker à frente de Pablo Viollet. Pablo Viollet que foi segurando tanto quanto pôde esta liderança, que assumiu bem cedo na corrida, logo após a partida, mas Daniel, o Harry Walker vinha ali a fazer-lhe, a moer-lhe a cabeça. Sim, vinha com tudo. Vamos dizer assim. Vinha com tudo, vinha com faca nos dentes e prova disso é que já ter aberto algum intervalo, uma margem já considerável. Penso que também o Pablo Viollet vai pensar no campeonato e com a diferença pontual com que chega a esta corrida, se conseguir acabar em segundo lugar, garante aqui a conquista do título de campeão mundial e poderá ir para Touquet completamente relaxado, sem qualquer pressão em termos de contas do campeonato e mais para festejar a conquista do mesmo. Vamos depois ter que aguardar ainda mais 33 minutos para sabermos qual o desfecho desta corrida. Recordo que na prova anterior, no dia de hoje, a corrida reservada às motos, tivemos surpresas, não foram poucas, muitas trocas de comandante na frente da corrida e um vencedor surpresa. Por isso, tudo pode acontecer quando o favoritismo ia todo para Todd Kellett. O britânico acabou por desistir. Não quer dizer que o mesmo irá suceder a Harry Walker, mas há a mecânica e há o desgaste físico dos pilotos e há as circunstâncias próprias de uma corrida tão complicada quanto é esta Sand Race. Sim, sem dúvida. Falávamos há pouco do Maxime Fonseca, o luso-descendente, que perdeu algumas posições no início e talvez essa perda de posições terá sido devido a algum problema mecânico, visto que agora está já fora de corrida, portanto, muito provavelmente por uma falha do quad. Maxime Lopes da Fonseca é o sexto classificado no campeonato, à chegada aqui a Monte Gordo, está uma posição atrás de Nuno Gonçalves, o português radicado em França, que tem dado cartas neste campeonato. Ele que está também na luta pela classificação dos veteranos, onde é o segundo classificado atrás de Benoit Seber. Classificação essa que nesta corrida é liderada pelo Dirk Schellfoot, que está em quinto lugar, acabou de trocar com o Nuno Gonçalves, Nuno Gonçalves baixando um lugar para sexto em troca com este piloto alemão. O Luís Fernandes também perdeu mais uma posição e está neste momento em oitavo. Aqui vemos precisamente na imagem o Nuno Gonçalves com o código número 210. O piloto português neste Yamaha 450, então a ser o sexto classificado neste momento. Piloto ontem que foi protagonista de uma aparatosa queda, apanhada aqui pelas nossas câmaras, sem consequências físicas, felizmente, e que permitiu que continuasse em corrida. E olha, Daniel, eu aproveito a oportunidade, até porque ainda temos bastante tempo de prova pela frente e agora que o comando parece mais ou menos estabilizado nas mãos do Harry Walker, para te pedir para falares um bocadinho de ti. Isto porque vais regressar ao Dakar na próxima edição, já no início de 2026. Não vais de duas rodas, vais de quatro e não vais ao volante, vais como navegador. Fala-nos um bocadinho desse projeto. Sim, é um projeto bastante interessante, depois de, infelizmente, este ano, em 2025, não ter tido a possibilidade de estar presente. A paixão ficou. A edição 2024, como navegador do Mário Franco no Yamaha, foi qualquer coisa de surreal. Realmente, ou se ama ou se detesta aquela corrida, e eu fui dos que fiquei completamente viciado e a amar aquela corrida. Queria muito, trabalhei muito para tentar estar presente em 2026, na próxima edição, e não podia ter acontecido de uma melhor forma. Vou com uma equipa excelente, com todas as condições para podermos ganhar, com um grande piloto, com uma grande equipa de mecânicos. Penso que posso referir, acho que não há problema. Claro, vamos sim, com a Santag Racing e vou ter o prazer de navegar o João Dias.
com um Polaris. É um carro que tem as suas provas dadas, é o carro que tem dominado nos últimos anos, desde que apareceu, nos últimos 2 anos mais especificamente, a categoria dos SSVs, portanto os antigos T4. Dentro dos SSVs existem 2 categorias, o Challenger e os SSV, o Challenger sendo um pouco mais evoluídos, mais próximos de um protótipo, e os SSVs mais aproximados dos carros de produção, dos carros de série. Também como diferenças temos a velocidade máxima mais baixa e algumas restrições, obviamente, a nível de motor. Contudo, mesmo com todas estas restrições, são capazes de boas prestações, e no Dakar também importa muito termos um bocadinho de sorte e a consistência numa corrida tão grande, tão comprida, com tantos dias. Por isso todas as reuniões todas as condições estão reunidas para fazer uma grande corrida, e estou muito ansioso porque chega dia 29 de dezembro, dia em que vamos embarcar em direção à Arábia Saudita, ou especificamente o dia 3, mais concretamente esse dia onde realmente iremos começar com o prólogo. Espero contar com o apoio de todos os portugueses a acompanhar ao máximo esta corrida, porque quem gosta de corridas certamente vai gostar do Dakar, e este ano temos muitos aqui fatores a criar com que realmente ainda mais o entusiasmo seja maior. Temos uma nova classe, a classe já existia, mas há aqui um novo investimento da marca Land Rover com o seu Defender, com o senhor Dakar nas suas fileiras, o Monsieur Stefan Peter Ansel, nome que dispensa apresentações, plurivencedor do Dakar, do Touquet, inclusivamente de campeão mundial de enduro. Portanto, há aqui um grande investimento das marcas no Dakar, e isso traz com que haja muitos fatores que tragam emoção a acompanharmos esta corrida. Eu vou estar lá por dentro e sinto-me muito honrado e muito feliz por ter esta oportunidade. Olha, Daniel, e perspectivas assim realistas em termos de classificação? Eu sei que terminar a corrida é sempre uma vitória, mas... Sim, é exatamente isso. Terminar é uma vitória, e como dizia, é preciso ter muita consistência, muita cabeça, ser muito inteligente numa corrida tão longa como aquela, e obviamente um pouco de sorte. A sorte também se trabalha, e esse trabalho foi sem dúvida feito. Houve testes em Marrocos, houve muito trabalho de desenvolvimento do carro, de reforço, de preparação. Os mecânicos são os melhores, toda a gestão da equipa é as melhores. É uma equipa que já deu provas de si, que foi campeã do mundo de cross-country Bajas. O João Dias inclusivamente já tem um título mundial. Portanto, sem dúvida alguma, eu não posso dizer que vamos para lutar pela vitória. Temos cada vez mais um contingente muito bom a nível, especificamente nos portugueses. O Alexandre Pinto é o campeão mundial em título, portanto é uma primeira vez que isso acontece, haver um campeão mundial. O João Ferreira está na equipa oficial da Toyota, também ele irá certamente lutar e tem todas as condições também para lutar pela vitória absoluta nos carros no Dakar, e por isso também nas motas iremos ter o nosso Martim Ventura a fazer a estreia nesta corrida, e também numa grande equipa na Honda com uma moto Rally 2, que certamente será o início de uma grande carreira internacional. Portanto, o Bruno Santos mais uma vez a estar presente. Temos aqui mais alguns portugueses, e fatores para acompanhar esta corrida não faltarão. Olhamos então um bocadinho para a corrida. Pablo Viollet 5 segundos atrás de Harry Walker. Clarence Vart já vem a 13 do líder. Oliver Van den Dijk, tal como aconteceu no dia de ontem, vai fazendo uma corrida em que a sua segunda metade é melhor do que a primeira. Parece estar a ganhar ritmo e vai se aproximando do terceiro lugar, que está precisamente nas mãos do seu compatriota Clarence Vart. Outro belga, Dirk Schellfoot, é o quinto classificado. Há um francês, Axel Dutry, no sexto lugar, para além do Pablo Viollet, que está em segundo, e depois vêm os dois portugueses, Nuno Gonçalves na sétima posição e Luís Fernandes no oitavo lugar. Não resisto a perguntar-te, Daniel, a pergunta traiçoeira que se faz sempre a um piloto de motos que vá não de moto, se gostavas de fazer um Dakar em duas rodas. Eu claro que sim, eu gostava de estar presente de qualquer das formas. Aquilo é uma corrida fabulosa num país
diferente do nosso, nem que seja pela cultura, pela religião, costumes completamente diferentes dos nossos, mas é um país lindíssimo em termos de paisagens. Não quero fazer comparações com o continente africano ou com a América do Sul, todos eles têm sítios lindíssimos. Eu infelizmente não tive a possibilidade de fazer o Dakar, quer na América do Sul, quer em África. Não posso fazer essa comparação diretamente, apenas pelo que ouço de outros pilotos que tiveram essa sorte, mas o que eu vi o ano passado foi qualquer coisa por demais. Nós em corrida, obviamente, não conseguimos ir propriamente a apreciar a paisagem, mas claro que tens que olhar para o terreno e tens noção da magnitude daquelas paisagens. Também o Empty Quarter me impressionou, é realmente um sítio com uma energia muito grande, sentes-te realmente pequeno. Nós este ano o percurso este ano, salvo seja em 2026, na próxima edição, vai alterar ligeiramente. Não iremos ter etapas maratonas no Empty Quarter, mas vai ser uma edição muito dura. No Empty Quarter, o ano passado, houve uma situação caricata, onde o Mário me perguntou, a meio de uma etapa de um dos dias, nós tivemos 2 dias na etapa maratona dentro do Empty Quarter, e ele a dada altura pergunta-me, ao ver um piloto de motas com alguma dificuldade e num ritmo lento, se eu gostaria de fazer de mota. E quando estás no conforto de um carro, com um vidro, com um bem sentado, quando podes partilhar as felicidades, tanto as alegrias como também as tristezas, mas por exemplo caso estejas um problema mecânico ou alguma dificuldade, tens também aqui uma possibilidade, um ombro amigo, digamos assim, para te agarrar. Isso não acontece nas motas, e eu respondi-lhe que não, porque estávamos aqui numa situação bastante de pressão, mas não deixa obviamente, e todo o meu background ter sido feito através das corridas de motas, de ter o sentimento que gostaria de estar presente nas motas, mas nunca nas motas eu teria a capacidade, quer de pilotagem, quer de recursos, mas acima de tudo pela pilotagem, que no nível da frente é muito alta, e ficaria logo posta de parte, mesmo tendo todos os recursos e as melhores motas para lutar por qualquer lugar cimeiro. E isso podendo acontecer na próxima edição com o João Dias, é fabuloso e compensa qualquer vontade e qualquer curiosidade que eu tenha de fazer essa corrida numa moto. Tenho mais uma pergunta difícil para ti em relação ao Dakar, mas antes vamos só dar conta de que o Oliver van den Dijk, confirmando aquilo que eu referi anteriormente, conseguiu mesmo chegar ao 3º lugar, por troca com o Glenn Svart, portanto aí tudo igual. Na frente, Harry Walker tem cerca de 6 segundos, esta vantagem vai variando entre os 5 e os 6 segundos sobre o Pablo Viallet. Portanto, os 2 primeiros continuam nas mesmas posições. O terceiro mudou, agora pertence do Oliver van den Dijk, o piloto neerlandês, que já ontem acabou por dar nas vistas na corrida 1, terminando também no 3º lugar. Ou seja, neste momento os 3 primeiros são exatamente os 3 primeiros da corrida de ontem. Sim, penso que não haverá aqui muitas alterações. O Harry Walker está com cerca de 6 segundos para o 2º lugar. Penso que esteja aqui um ritmo já a controlar bastante. O terreno também se apresenta bom, já estão aqui as linhas a serem mais que criadas e a facilitar um pouco aqui o trabalho destes pilotos. Portanto, agora qualquer um destes pilotos vai apenas querer controlar o seu ritmo, a sua condução, não correr grandes riscos, e quando estamos já a mais de meio da corrida, e atingir o final sem grandes problemas. Assim, em relação ao ritmo do Harry Walker, para terem uma ideia, a sua melhor volta nesta corrida de 3:18.321, e na volta anterior ele rodou em 3:30.153. Portanto, aqui uma diferença de ritmo muito grande. Harry Walker tem a corrida controlada. Pablo Viallet tem 7,2 segundos de vantagem sobre Oliver van den Dijk, poderá também ter o 2º lugar para já garantido, mas estamos ainda a 20 minutos do final da corrida. A pergunta difícil que eu ainda tinha para o Daniel tem a ver com aquilo que é a essência dessa prova, o Dakar. Gostarias, como piloto ou como navegador nos SSV,
como participante na prova, melhor dizendo, gostarias de ver o Dakar regressar ao continente africano? Penso que seja difícil, porque nas corridas tem que haver aqui um equilíbrio, como aquele que estamos a ver aqui em Monte Gordo. As corridas não poderiam ser, esta corrida não poderia ser feita só com pilotos, não poderia ser feita só com o organizador ou com a vontade do poder político. Tem que haver aqui uma conjugação de esforços, quer seja de treino, quer seja de investimento de estruturas, de recursos humanos ou financeiros. Portanto, só tendo todos estes fatores conjugados é que realmente temos um espetáculo como aquele que estamos a ver nos nossos ecrãs. Isso acontece obviamente com o Dakar. O Dakar é organizado pela ASO, é uma das maiores, se não a maior organização de eventos de organização de eventos esportivos no mundo. É uma organização, é uma companhia, uma empresa que organiza não só apenas a Tour de France, o Roland Garros. Portanto, é uma máquina muito grande, muito eficiente para a organização de eventos e que obviamente tem que ter lucro. Neste momento, como todos sabemos, as provas desportivas estão-se a virar para o continente, os países árabes. Vimos ainda na semana passada o título, este fim de semana, aliás, o título de campeão do mundo de rallies a ser decidido na Arábia Saudita, bem perto de Jeddah. Portanto, há um investimento também forte e uma consciencialização forte das autoridades da Arábia Saudita para trazerem corridas e para trazerem o desporto para o seu país, porque assim, da mesma forma que falávamos que Vila Real de Santo António vê a importância destas imagens estarem a serem emitidas e vistas por vários países, também a Arábia Saudita sabe que quer o Dakar, quer o Campeonato do Mundo de Rallys, é um cartão de visita para o seu país. Neste momento está a ser construído, irá ter a inauguração no dia 31 de dezembro deste ano, o maior centro de entretenimento, de diversões do mundo, com uma montanha russa gigante numa das suas novas cidades. São cidades, o país todo, não só as cidades, mas toda a Arábia Saudita é um país relativamente recente, que não tem tanta história como aquela que nós podemos ter. Sem dúvida não há comparação qualquer, mas isto para dizer que estão a ser criadas estruturas que fazem com que seja aliciante haver turismo. O Dubai foi pioneiro nisso e viu que era importante os países viverem do turismo, criou condições para que isso acontecesse. Acho que está a se ingrar, foi uma aposta ganha e certamente a Arábia Saudita está a tentar fazer o que aí foi feito. Portanto, acho que, voltando à tua questão, vai ser difícil o Dakar sair da Arábia Saudita. O país tem consciência da importância de ter lá a corrida, cada vez mais a própria corrida tem uma presença em mercados como o continente americano, um mercado tão importante a todos os níveis, seja de turismo, seja de indústria, e com as marcas também isso um reflexo, a aposta da Defender aqui nesta classe dos T8, dos carros de série, que até agora era dominada pela Toyota. E até porque eles conseguem garantir uma coisa que no fundo esteve na razão da saída do Dakar do continente africano, que é a segurança. Sim, isso aqui, aí levanta muitas questões. Não sei se foi isso que aconteceu ou não, mas há quem diga que aquilo foi tudo um cover-up para justificar a saída do continente europeu. Quando temos uma companhia, obviamente, a organizar esta corrida, faz basicamente aquilo que quiser e, no fundo, tem que haver lucro. Agora, o que eu acho importante é ser encontrado um equilíbrio entre este lucro, que é natural. Nenhuma empresa é constituída de uma forma geral, as empresas não são constituídas para ter prejuízo, mas tem que haver também aqui uma diversão, condições de segurança e boas paisagens e boa competição. Isso acontece ainda na Arábia Saudita, ainda mais até para nós, para acompanharmos aqui com a diferença horária. Até isso é um fator que é fácil para os entusiastas europeus ajudarem a acompanhar a corrida, pois normalmente ao final da tarde temos toda a informação mais que disponível na internet, nos canais de YouTube e a acompanharmos as reportagens diárias que são passadas na televisão.
Saltando do Dakar para as areias de Montegordo, a corrida permanece mais ou menos na mesma, 14 segundos de diferença entre primeiro e segundo classificado. Harry Walker continua a liderar à frente de Pablo Viollet. Oliver Van den Dijk está na terceira posição, mas já a 28 segundos do segundo classificado. Esta é Nathanael Abgral, a única senhora presente na corrida de hoje, e ocupa uma excelente 11ª posição da classificação geral. Chapou para esta senhora aqui. Chapou mesmo. Quando ela estava aqui a apontar a linha para o piloto que a precedia poder ultrapassar. É muito importante, obviamente, não serem atingidos também, porque podem também isso fazer com que ela desista da corrida. Portanto, ela não tem que estar só preocupada com a escolha das trajetórias, com a gestão da sua moto, com a gestão do seu esforço físico, mas também com a diferença de andamento hipoteticamente para outros pilotos e ajudar, como fez ainda agora, ao indicar a linha de passagem, porque se ela eventualmente se quiser encostar ao lado esquerdo e o piloto que vem atrás dela não se apercebe disso e encosta-se também à esquerda, facilmente há uma colisão, e nas motos 4 não é tão fácil desviar-te, e o tamanho obviamente é maior que uma moto de 2 rodas, portanto isso não é isso que queremos que aconteça. Chapou para esta senhora. O Diogo Campos foi ontem o melhor português, hoje roda na 14ª posição. É ainda assim, ou continua a ser, um dos melhores entre aqueles que apresentam a bandeira nacional. Na sua licença desportiva, Nuno Gonçalves continua a ser o melhor, 7º, Luís Fernandes no 9º lugar, ainda a segurar um lugar dentro dos 10 primeiros. Aliás, ele está até à frente do Benoît Seber, que é o terceiro classificado no campeonato, e depois o Diogo Campos a ser 14º, o Fábio Ferreira é 15º, o Paulo Fernandes 17º, o Bruno Pereira 19º. Paulo Fernandes, que ontem foi o melhor representante luso, hoje a baixar um pouco aqui em alguns lugares em 17º, mas o Nuno Gonçalves a dar muito boa conta de si, aqui a tentar manter o 7º lugar, e Luís Fernandes também a surpreender-me, a não baixar a tantos lugares quanto aqueles que esperava devido a estas mazelas físicas. Um guerreiro também certamente não tem a vida facilitada, mas a vontade que este piloto teve em estar presente nesta festa e ajudar a contribuir para todo este espetáculo ser maior do que quaisquer dores que esteja a passar. Este campeonato, Daniel, é relativamente recente, como dissemos. Esta é a primeira edição, sendo a terceira, é a primeira com estatuto de campeonato do mundo, mas parece ser uma modalidade em franco crescimento, apesar de o Enduro de Tuqui ter festejado, ter celebrado neste ano de 2025 o seu 50º aniversário, 50 anos de Enduro do Tuqui. Mas enquanto campeonato organizado nunca tinha acontecido, começa a acontecer agora, e esta é então a primeira edição desse campeonato com o estatuto de mundial. Curiosamente, nós portugueses temos potencialmente temos um presidente na Federação Internacional de Motociclismo, temos vários técnicos e dirigentes na Federação Internacional de Motociclismo, temos bons clubes organizadores, como é o caso aqui do ACP, que organiza este Montegordo Sand Race. Temos pilotos, muitos deles vindos do motocross, que poderiam fazer boa figura aqui nestas Sand Races. O que é que nos falta para termos pilotos aqui a tempo inteiro? Não nos falta nada, não percebo às vezes porque é que não há uma maior adesão e uma maior aposta de alguns pilotos, porque a visibilidade e o retorno que pode dar às marcas nestes eventos é muito grande. Termos uma transmissão em direto com tantas horas de emissão é muito, muito, muito bom. São centenas, milhares e milhares de pessoas que estão a acompanhar esta corrida em direto, portanto o retorno é muitíssimo alto. O nosso presidente Jorge Viegas da Federação Internacional de Motociclismo tem criado aqui algumas diferenças muito grandes, muito notórias no desporto mundial das 2 rodas, como por exemplo ainda há pouco falávamos no Dakar. Também ele ajudou a que houvesse aqui uma
inclusão na estrutura da FIM, assim como também na FIA, que até então não havia. O Dakar era uma corrida completamente independente das estruturas que tutelam os desportos motorizados a nível mundial, e isso foi muito um contributo muito grande do Dr. Jorge Viegas para que isso acontecesse, e certamente também terá tido a Deixa-me mão. só interromper-te, Daniel. Nesta imagem vemos ali um belíssimo arco-íris, quer dizer que está a chover ali em Ayamonte ou Vila Real de Santo António. Vamos ver se não chega a chuva. Aliás, previa-se a possibilidade de chover, mas essa previsão ficou afastada e estamos a 10 minutos do final da corrida, já não deve chegar aqui. Sim, até isso aqui em Portugal temos essa vantagem. É que mesmo no inverno é bom. Mesmo no inverno temos esta paisagem fabulosa, este dia, apesar obviamente frio, e hoje está bastante mais vento, estão rajadas cerca de 40 km/h em Monte Gordo, portanto bastante mais vento do que ontem. Mas comparem isto com fevereiro no Lutuquê, não é? Ou o Enduro do inverno na Argentina, que, para perceberem, existia o Enduro do verão. Normalmente há uma versão desta corrida na areia na Argentina, em Mar del Plata, na época de verão, mas agora houve uma evolução para o Enduro do inverno, e que é essa corrida que faz parte integrante do Campeonato do Mundo de Corridas na Areia, assim como também em Touquet, que é feita fora da época. A próxima corrida será em fevereiro e será o fecho do campeonato. Mas, como dizia, Jorge Viegas terá tido sem dúvida alguma aqui uma mão muito importante para dar aqui um novo ânimo a este campeonato. Daí o facto mais evidente seja a criação de um campeonato do mundo, para percebermos a distinção. Até então, até 2024 inclusive, era uma taça do mundo. É diferente em termos desportivos um piloto ser vencedor de uma taça do mundo ou ser vencedor de um campeonato do mundo. Obviamente um campeonato do mundo sendo muito mais importante, e basicamente uma taça do mundo poderá ser visto como um troféu, como no Enduro existe, por exemplo, o Troféu Nacional de Verdes, diferente de um campeonato nacional onde o vencedor do Troféu Nacional de Verdes será o vencedor do troféu e não campeão nacional. Portanto, vários fatores que fazem com que este campeonato tenha ainda mais ênfase, mais importância, e tudo tem para que isso aconteça, porque estas corridas são realmente fabulosas. É pena, por isso, não termos aqui mais aposta de um pelotão enorme de pilotos portugueses. Temos vários pilotos, inclusivamente nas Moto 4, que seriam capazes. O João Val, dentro dos pilotos atuais, que mais poderia aqui também ele ter uma grande prestação, um piloto que está habituado ao quad cross, que nós já tivemos em Portugal o Campeonato Nacional quad cross, e onde o João Val foi o vencedor mais do que um ano. Portanto, temos aqui vários nomes e que poderiam certamente dar muito boa conta de si nesta corrida e atingir um bom resultado. Muito bem, para já temos Monte Gordo, e ainda bem, esta é já a terceira edição desta Monte Gordo Sand Race. O número de participantes tem vindo a crescer de ano para ano, e também o número de espectadores. Hoje à tarde acabou por ficar aqui um bocadinho mais desagradável em termos de meteorológicos, uma vez que está bastante vento, mas ainda assim, tal como as informações que nos chegaram desde Monte Gordo, ainda assim uma presença bastante numerosa por parte do público, que vem aqui ver um espetáculo que é realmente diferente de tudo o resto que tem oportunidade de assistir em Portugal. Uma corrida única, esta Sand Race. Quem sabe se não poderemos ter outras, mesmo que para já não integradas no Campeonato do Mundo. Essa contabilização ainda não foi feita da parte do público, mas os comentários que as pessoas que estão presentes no local e dos nossos repórteres é que realmente o público, a afluência é maior sentida desde os últimos anos. O que podemos comprovar e ter números concretos é realmente os inscritos. Esta foi a edição que tivemos mais inscritos, portanto
portanto, como dizíamos, tem tudo para ser um sucesso. Nós temos uma linha de costa enorme, com cerca de 900 km, portanto, sítios para organizar corridas deste tipo não faltam. Principal problema, sem dúvida alguma, as restrições ambientais. Por muito que nós queiramos, há esse problema. Neste momento, o domínio marítimo passou a sua tutela da autoridade marítima para a maior parte dos casos para as câmaras municipais, e isso pode eventualmente facilitar um pouco, descentralizando o poder e essa decisão, e tendo as câmaras uma consciência mais concreta dos fatores que podem influenciar a organização de uma corrida, poder um pouco ajudar a desbloquear a organização de corridas destes eventos noutras partes do país. Seria magnífico, inclusivamente já foi pensado, falado, sonhado um campeonato nacional de corridas na areia, e isso também faria com que mais pilotos treinassem, tivessem motas preparadas especificamente e apostassem neste tipo de corridas, e tendo a possibilidade de ter uma corrida parte integrante do Campeonato do Mundo, o calendário do Campeonato do Mundo no seu país, mais pilotos ainda a brilharem. Sem dúvida, vamos ver o que nos reserva o futuro. O futuro imediato esse é certo. Continuaremos a ter aqui em Monte Gordo esta Sand Race. Quando entramos a cerca de menos de 5 minutos do final da corrida. 5 minutos, é verdade, do final da corrida. Dizer apenas que está de parabéns então a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e também, naturalmente, o Automóvel Clube de Portugal, que são co-organizadores desta corrida, com o selo, o carimbo, a chancela da Federação de Motociclismo de Portugal e também da Federação Internacional de Motociclismo. Sim, nós também somos conhecidos, portugueses, por termos clubes organizadores muito bons. Obviamente o expoente máximo acho que é inegável, o ACP Motorsport, ainda mais tendo a Baja de Porto Alegre, ter a organização do Campeonato do Mundo de Rallys, tantas outras corridas, as 24 horas de fronteira, que serão na próxima semana. Portanto, até esta dinâmica e esta capacidade de moverem os recursos num espaço de tempo tão curto, com uma semana entre corridas, eles são capazes de fazer uma corrida de Campeonato do Mundo e uma corrida em fronteira, onde estão cerca de 90 inscritos nas 24 horas, mais algumas dezenas nas 4 horas dos SSVs que são feitas no sábado. Portanto, também aqui enaltecer a capacidade organizativa do ACP, e obviamente numa escala menor, mas também temos outros clubes organizadores espalhados por esse país fora, e internacionalmente a capacidade desses clubes organizadores é reconhecida. O caso das corridas do Campeonato do Mundo de Enduro, que sempre que há rondas portuguesas são enaltecidas estas corridas, quer pelo percurso, quer pela toda a dinâmica que envolve as corridas. Muito bem, caminhamos então para o final desta. Estamos já a menos de 2 minutos de vermos a bandeira de xadrez. O Harry Walker vai caminhando mais ou menos tranquilo. Isto nunca é feito com tranquilidade e com descanso. É sempre com muita atenção, concentração e com o aplicar de toda a técnica possível para conseguir levar o navio a bom porto. Neste caso, o quad à bandeira de xadrez. É quase um navio, Quase. Mas temos aqui margens bastante equilibradas, cerca de 30 segundos sempre entre os 4 primeiros lugares. Portanto, como prevíamos quando o Harry Walker tomou a liderança, estas margens foram-se cimentando, estas posições foram-se consolidando, e os pilotos só pensavam em, obviamente, levar estas motas ao fim. Obviamente que para nós poderemos não ter um conhecimento tão grande destes nomes, mas entre eles conhecem-se bem, conhecem a capacidade de cada um e sabem até que ponto é que poderão arriscar por lutar por uma troca de posições ou não. Eu penso que seja isso que tenha acontecido. Ontem foi evidente o domínio do Harry Walker. O Pablo Violet, quando foi ultrapassado, soube e de certeza que pensou que não valeria a pena lutar pela liderança, a
não ser que houvesse aqui uma queda ou uma falha mecânica do Eddie Walker. Isso não aconteceu, estamos a pouco mais de 1 minuto do final e penso que temos aqui este top 5 bem definido. Bem definido, até porque o Eddie Walker não tem pontos neste campeonato. Eu penso que será a primeira prova que ele está a fazer este ano. Aqui em Montegordo é uma estreia. Ontem venceu, hoje vai vencer novamente. Assinalar apenas troca de posição do Nuno Gonçalves. O Nuno Gonçalves chegou a estar no 7º lugar, à frente do Alois Valosec. Foi o piloto que vimos numa imagem, a dada altura, parado na berma do traçado, mas o francês voltou à prova e, entretanto, conseguiu mesmo passar o Nuno Gonçalves, que certamente, Daniel, poderá estar ainda afetado fisicamente depois daquele acidente do dia de ontem. Sim, mas o Nuno está a dar muito boa conta de si, fará um pódio na classe veteranos, quando mais de metade destes pilotos pertencem à classe veteranos. É um pódio nesta classe, é dar os grandes parabéns ao Nuno Gonçalves por uma grande prestação, talvez aqui uma possibilidade e um pensamento futuro, se calhar, em apostar nesta classe e vir preparado com armas melhores, como ele referia ontem no post-race interview pelo Rui Belmonte. Ele não vem com um protótipo, ele não vem com uma moto preparada toda de raiz e por inteira 100% para as corridas na areia, portanto isso também é um facto que faz com que haja aqui uma desvantagem significativa na luta por outros pilotos. Portanto, se ele tivesse todas as armas ao seu alcance disponíveis, certamente ainda poderia subir mais estes lugares. Terminou o tempo, o Eddie Walker está então a cumprir os últimos metros desta corrida. O piloto britânico vai vencer pela segunda vez neste fim de semana em Montegordo, aos comandos da sua 4,5. O piloto britânico é ser então o novo senhor das areias aqui em Montegordo, no que diz respeito aos veículos de 4 rodas, estes fantásticos quad desportivos, bastante rápidos, muito exigentes na sua condução. Eddie Walker a dar aqui um verdadeiro recital. Pablo Violi, com este segundo lugar, ficará com a garantia da conquista do título, creio. Teremos que ainda confirmar o resultado final dos outros pilotos, mas em princípio, e até a classificação final desta Sun Race Montegordo, tendo em conta aquilo que foram também os resultados de ontem, mas tudo indica que Pablo Violi poderá já colocar as suas 2 mãos no troféu de campeão do mundo de quads. Será assim o primeiro campeão do mundo de quads nas corridas de areia. Oliver van den Dijk é o 3º classificado, Glenn Svart o 4º classificado, Dirk Scheffler terminará na 5ª posição. Os 3 belgas aqui alinhadinhos atrás do britânico e do francês, que vão ocupar as 2 primeiras posições. Depois temos ainda mais 2 franceses, o Axel Dutry e o Alois Valosec, e depois os 2 portugueses. Nuno Gonçalves é 8º, Luís Fernandes é 9º e fecha o top 10 o Benoit Seber com Nathanael Abgral, a melhor das senhoras, aliás a única em pista desta vez neste fim de semana, a terminar, tudo indica, na 11ª posição. Diogo Campos irá fechar em 13º, Paulo Fernandes em 15º, Fábio Ferreira em 17º, Bruno Pereira em 18º, Rui Russo será já 21º, João Feitinha 22º, depois Sérgio Loureiro, ainda Jorge Sampaio, Carlos Reguinga. São estes os portugueses que vão levar até ao final os seus quads nesta segunda corrida do fim de semana em Montegordo. Sim, Eddie Walker agora já está a mais está a cumprir a segunda metade do percurso, portanto depois de fazer a parte paralela à reta inicial e fazer a curva que foi utilizada para o wall shot, neste momento está a regressar em direção à zona de partida e de chegada, portanto faltarão um pouco menos de 1 minuto para terminar a corrida e cruzar a linha de meta. Não acredito que hajam aqui mais diferenças. Foi um domínio avassalador deste piloto, quase que isso acontecia com o seu compatriota Todd Kellett na classe 2 rodas, se não tivesse tido aquela falha presumidamente mecânica, pelo que nos apercebemos, mas isso não aconteceu com o Eddie Walker e a levar a vitória dentro de breves momentos, presumimos, para o Reino Unido. Está já a cumprir estes S finais do percurso. A caminho da bandeira de xadrez, então, Eddie Walker a ser o duplo vencedor no fim de semana de Montegordo. Ali vemos o piloto líder desta corrida a partir do momento em que ultrapassou Pablo Violi. O britânico a fechar com chave de ouro este fim de semana
de grande espetáculo e competição em 2 e 4 rodas nesta praia de Montegordo. A caminho então da última curva, Harry Walker vai receber a bandeira de xadrez. É neste momento, aí está, vitória, a segunda do fim de semana para o piloto britânico. Segundo lugar para Pablo Violet, vai cruzar a linha de meta 46 segundos depois de Harry Walker. E fecha o pódio no dia de hoje Oliver Van den Dijk. Estas são também as 3 primeiras posições da corrida de ontem, o que quer dizer que não haverá então grande surpresa no alinhamento da classificação final desta corrida de Montegordo, com Harry Walker, Pablo Violet e Oliver Van den Dijk a ocuparem as 3 primeiras posições. Dentro de instantes iremos ter a oportunidade de escutar o duplo vencedor dos quads na Montegordo Sand Race em 2025. Vemos-lo ali já tirar o capacete, deu uma espreitadela à zona traseira da sua moto para confirmar que tudo estava bem com a sua moto. Uma corrida que acabou por ter uma segunda metade bastante tranquila, depois de uma réplica inicial por parte de Pablo Violet. Vamos então ao encontro do Rui Belmonte na praia de Montegordo. Estamos mesmo com o sol a baixar aqui em Montegordo para um final em beleza desta Montegordo Sand Race 2025. O Harry acabou de terminar a segunda corrida, garante a vitória depois de sábado, vitória no domingo. Harry, congratulations for the second win. You are definitely the king of the sand this year. Yeah, really happy with that. The track conditions were a lot different to yesterday. The sand dried out a lot, and the track was really tough that race. But Pablo was riding really good at the beginning. But when that track got a little bit rougher, is when I found I could find some good speed, some good lines. But got to give it up to the Dragon team. They've been away for 3 weeks now, and we're racing again next weekend. So big thanks to them. The bike was faultless today, and thank you for Portugal for having me. It's been a brilliant time here. There's still one race till the end of the championship, the mythical one, the Le Touquet. You are going for the win for sure. Yeah, 100%. It's the biggest beach race in the world, and it's definitely on my bucket list. And I'm going to be working hard from now till then, and hopefully we can get it done. Thank you, congratulations. Vitória então de Harry Walker, tal como no dia de sábado, repete a dose este domingo. Ele que acabou por fazer a diferença face ao Pablo Violet, o líder do Campeonato do Mundo, quando a pista começou a tornar-se mais massacrante, mais pesada para todos os pilotos. Pilotos do squad que colocam um ponto final então nesta Montegordo Sand Race 2025. O sol que vai baixando aqui em Montegordo, ao mesmo tempo que os últimos concorrentes começam também a chegar ao final da sua prova. Um duelo com Pablo Violet, o líder do Campeonato do Mundo, na chegada a Montegordo. Pablo Violet, que é o grande candidato a conseguir o título mundial neste ano de 2025, numa altura em que esperamos também pela chegada do melhor português, o Nuno Gonçalves. O Nuno Gonçalves que não deverá demorar muito a estar aqui, mas entretanto aproveito também para falar com o Pablo. Pablo, bom dia. Deuxième place ici, après Harry, mais pour toi, c'est toujours un jour spécial. Tu es champion du monde. Ouais, je suis champion du monde aujourd'hui. C'est la 2e fois consécutive. Donc merci beaucoup à toute ma famille, à toute l'équipe. Aujourd'hui, le but c'était de gagner, mais Harry, il est 2 fois champion d'Europe. Il est vraiment très rapide. Il a vraiment une très bonne technique. Donc je savais que ça allait être très dur. Mais bon, voilà, je suis très content d'être ici et merci à toute l'organisation et l'endroit est super, donc merci. Et après ces courses, la victoire au Touquet, c'est toujours un objectif pour toi? Bien évidemment, je viens du Touquet, du coup c'est la plus importante pour moi. Et voilà, gagner là-bas, ça restera un rêve, c'est pas facile, mais voilà. Merci, félicitations. O novo campeão do mundo então do squad, que é o Pablo Violet, não precisou de vencer para sagrar campeão do mundo. E comigo já está o melhor dos portugueses, Nuno. Eu sei que tu fazes o campeonato todo também, até porque estás radicado em França, mas é sempre especial correr em Portugal. É um grande prazer correr em casa. Ontem não tive muita sorte, furei um pneu, fiz a corrida toda com o pneu furado, fiz o meu máximo, mas hoje entrei bem na corrida.
a pista estava mesmo à minha maneira, mesmo bem, com muitos buracos, é o que eu gosto, e diverti-me imenso, e parabéns à organização, e espero bem que esta corrida dure muitos, muitos anos, e tentamos continuar com este desporto magnífico. Obrigado, Nuno, parabéns também por seres o melhor português e pelo resultado conseguido aqui em Portugal perante o teu público. São os momentos finais, Vítor e Daniel, nesta edição número 3 da Montegordo Sand Race. Vamos apenas fazer aqui um balanço com o Márcio, que é o diretor de prova. Márcio, a responsabilidade naturalmente especial por ser uma prova de campeonato do mundo. Que balanço fazes depois destes 2 dias, depois desta terceira edição da Montegordo Sand Race? Mais uma vez acho que foi um grande sucesso. O Todd teve este problema, mas veio avivar muito a última corrida das 2 rodas. Foi um corridão, não é? Foi a troca de posições até à última volta. Os quads, o Harry é realmente um piloto muito forte, mas temos o Pablo, campeão. Acho que de uma forma geral correu tudo muito bem, ninguém se aleijou, o público esteve em força, voltou a Montegordo em força como nos últimos anos, e é continuar para ver se no ano que vem conseguimos manter este nível, e nível de pilotos e nível de corrida. Obrigado, Márcio, mais uma vez com a responsabilidade então de ter a seu cargo a direção de corrida nesta prova organizada pelo ACP Motorsport. Como curiosidade de referir que há pouco falei com o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, que connosco esteve na antena no dia de ontem e que referiu que é o ano recorde em termos de afluência de público, satisfação total. Tivemos então o 2 vezes campeão da Europa a conseguir a vitória na corrida dos quads. O Pablo Violet renova o título, conquista pela primeira vez o título mundial, porque até ao final do ano passado este era um campeonato que tinha nome de Taça do Mundo, e agora sim é um verdadeiro campeonato do mundo então de corridas de areia, e cai assim o pano sobre a Montegordo Sand Race 2025. Vamos esperar agora pela edição 2026, que como sempre terá cobertura aqui na Sport TV. Obrigado, Rui. Temos então a classificação final desta segunda corrida do fim de semana de provas nas areias de Montegordo. Vamos deixar-vos com estas imagens da segunda corrida dos quads deste fim de semana, num fim de semana de grande emoção, grande competitividade, muita competição, muita emoção nas areias da Praia Algarvia. Resta-me agradecer a conversão do Rui Belmonte desde a Praia de Montegordo, também a presença aqui na cabine da Sport TV do Daniel Jordão. Muito obrigado, Daniel. Boa sorte para o Dakar e até uma próxima. Despeço-me então dos telespectadores da Sport TV. Já sabem, o melhor do desporto é aqui nos canais da Sport TV. Fique bem, até à próxima.